One Story, 90. 1 Tessalonicenses. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 1-5. Vocês se tornaram um exemplo para todos os que creem. Paulo começa elogiando os crentes em Tessalônica pela fé deles e pela vida que viviam por meio dessa fé. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os constantemente em nossas orações. Recordamos diante do nosso Deus e Pai a obra da fé que realizam, o trabalho motivado pelo amor e a perseverança que demonstram inspirados na esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele explica que o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Mesmo em meio a muita aflição, receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo e se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor. De tal maneira que se tornaram um exemplo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Paulo ainda diz: a fé que vocês têm em Deus espalhou-se por toda parte, de modo que não temos necessidade de dizer mais nada. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Esses crentes estavam enfrentando provações, mas sua fé permanecia firme. Paulo os chama de irmãos amados por Deus. Esse é o amor que Deus demonstrou aos seus filhos. A palavra de Deus está agindo em vocês que creem. Paulo foi um missionário que se sustentava com o próprio trabalho. Ele trabalhava dia e noite enquanto anunciava o Evangelho. Sempre serviu não diante de homens, mas diante de Deus. E, como um pai com seus filhos, exortava, encorajava e insistia com os tessalonicenses. Para que andessem de modo digno de Deus. E os crentes em Tessalônica receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas como, de fato, ela é a palavra de Deus, que age em vocês que creem. Assim como as igrejas da Judeia sofreram da parte dos judeus, eles também suportaram aflições. Esses mesmos judeus mataram o Senhor Jesus e os profetas, expulsaram Paulo e seus companheiros, e tentaram impedir que o Evangelho chegasse aos gentios. Viver como povo de Deus, neste mundo, significa sofrer. Mas quando a palavra de Deus age no interior do seu povo, eles conseguem suportar, para que ninguém se abalasse com essas aflições. Paulo enviou Timóteo, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e encorajar os tessalonicenses na fé, a fim de que ninguém se abalasse com essas aflições. Ele já havia dito de antemão que tais tribulações viriam. Paulo estava preocupado e, por isso, enviou Timóteo, que depois trouxe boas notícias da fé e do amor deles, e do desejo que tinham de rever Paulo, assim como ele também desejava vê-los. Paulo diz que ficou grandemente consolado com esse relatório. Para Paulo, que havia cuidado deles como um pai de seus filhos, o maior consolo e alegria era ouvir que seus filhos espirituais estavam firmes no Senhor. Esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. Tornar-se povo de Deus significa pertencer a Deus. Enquanto antes seguíamos o príncipe do poder do ar, agora, pelo grande amor de Deus e pela graça, seguimos a Deus. Pertencemos a Ele. Somos o seu povo. Somos os seus filhos. E, como seu povo, devemos conhecer a vontade do nosso Rei. Como seus filhos, devemos conhecer a vontade do nosso Pai. É insensato insistir na nossa própria vontade. Por isso Paulo diz: finalmente, irmãos, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver a fim de agradar a Deus, assim como já estão vivendo, que façam isso cada vez mais. Pois vocês sabem quais instruções demos pela autoridade do Senhor Jesus. E então ele declara: pois esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo em santidade e honra, não dominado pela paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta questão, ninguém prejudique, nem explore o seu irmão.
Isso ecoa a repetida declaração do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor que os fez sair da terra do Egito para ser o seu Deus. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Assim Paulo diz: Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita estas instruções não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E a Escritura declara: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A vontade de Deus é santidade. O povo de Deus preserva essa santidade pela palavra da vida. A Escritura diz: Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Dirige os meus passos conforme a tua promessa. Não permitas que o pecado me domine, pois tudo é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Aqueles que amam a Deus e são santificados pela sua palavra são também os que amam seus irmãos e o próximo. Por isso Paulo escreve: Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amarem-se uns aos outros. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo fala com clareza sobre a volta do Senhor e a ressurreição dos santos. Ele diz que o Senhor Jesus descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aos crentes de Tessalônica, que sofriam em meio às aflições, Paulo os exorta a se consolarem uns aos outros com essa esperança. Mas o ponto crucial é o tempo da volta do Senhor. Paulo escreve: Quanto aos tempos e às épocas, irmãos, não precisam que eu lhes escreva a respeito disso, pois vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Jesus também disse, quando os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Ele respondeu: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E enfatizou: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês não o esperam. Devemos viver cada dia como se fosse o último, sempre atentos, sempre preparados para a volta do Senhor. Que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre o bem. O propósito de Deus ao chamar e escolher o seu povo é para que, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, recebamos a salvação. Pois Jesus morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Portanto, o povo de Deus deve animar-se mutuamente, edificar-se e viver em paz uns com os outros. Paulo escreve: Exortamos vocês, irmãos, advirtam os que vivem ociosamente, animem os desanimados, sustentem os fracos, sejam pacientes para com todos. Cuidem que ninguém retribua mal por mal, mas procurem sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. A vontade de Deus para o seu povo é andar com Ele. A Escritura diz: O que o Senhor pede de você senão que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E também: Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A vontade de Deus não é sobre grandes feitos ou conquistas, mas sobre conhecê-lo, entender a sua vontade, andar com ele e alegrar-se nele. A Escritura declara: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por isso Paulo escreve:
Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Alegrem-se em Deus. Andem com Deus em oração. Sejam agradecidos em Deus. E ele prossegue: não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias, mas ponham tudo à prova e retenham o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O próprio Deus da paz o santifique inteiramente. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel, e fará isso. Aos crentes em Tessalônica, que estavam em meio ao sofrimento, Paulo escreve para lembrá-los: mesmo que não saibamos o tempo exato, o Senhor Jesus certamente voltará. Portanto, animem-se uns aos outros. Alegrem-se, não nas coisas do mundo, mas em Deus. Deem graças. Vivam como povo de Deus, firmes na palavra da vida. Essa é a história que a Bíblia conta, do começo ao fim. Não uma história de buscar mais do mundo, mas a história de nos tornarmos o povo de Deus por meio de Jesus Cristo, e de vivermos como filhos de Deus pela palavra da vida.